Desde tempos imemoráveis, a arte de ilustrar tem encantado mentes e corações. Hoje, conheceremos a jornada inspiradora de uma ilustradora que transformou sua paixão em profissão. O meu nome é Cibele Reis e eu trabalho com ilustração desde os 21 anos. Eu sempre gostei de ilustração, sempre fui apaixonada por desenho, sempre fui apaixonada por desenho animado, sempre, desde pequena. Eu desenho desde pequena. E na escola eu não gostava muito de ler. Eu era um pouco preguiçosa para leitura, mas as figuras dos livros, as ilustrações sempre me cativavam. Eu sempre viajava nas ilustrações e eu ficava me perguntando como que aquelas ilustrações eram feitas ali no livro, como que elas eram colocadas ali. E foi aí que eu me casei com o design gráfico, que já tinha familiaridade com os programas de criação. E aí sempre quando ele estava trabalhando eu perguntava: amor, como que faz isso? Como que faz isso aqui? Por curiosidade. E aí eu pensei assim, e se eu fizesse isso com as minhas ilustrações? Com os meus desenhos? E aí que veio o despertar daquela curiosidade da infância. Como que eu colocaria as minhas ilustrações nos livros? E eu comecei a estudar, a praticar, a brincar com os programas. E aí eu comecei a ilustrar de verdade no digital. E depois de tanto estudar, eu fiquei pensando como eu iria entrar no mercado. E aí eu comecei a seguir autores, seguir editoras. E eu encontrei uma autora, ela se chama Amanda Bonatti, e eu falei com ela, perguntei se ela tinha algum livro infantil para que eu pudesse ilustrar, de graça, não ia cobrar nada. Quem nunca trabalhou de graça para atrair clientes ou ter um trabalho no portfólio, né? E aí ela topou. Eu ilustrei a capa de um livro dela que chama SOS, Mamãe de Primeira Viagem. E aí a partir dela, uma conhecida dela entrou em contato comigo. E aí sim veio o meu primeiro contrato de trabalho. Era um infanto juvenil, o livro se chama A Tiara Encantada, da Malu Simões. E foi aí, esse sim eu considero o primeiro trabalho, porque tive que desenvolver a história do início ao fim, né? Eu ilustrei todas as páginas do livro, tive que desenvolver personagens, eu tive que fazer a diagramação, eu tive que desenvolver a capa. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi a realização de um sonho e eu sou apaixonada por esse livro. E a partir dele é que vieram outros. E quando eu assustei, eu já estava dentro do mercado editorial com a literatura infantil. A cada livro novo é uma oportunidade de trazer alegria e imaginação para as crianças. Eu acho incrível ver as crianças, não só as crianças, mas as pessoas no geral, encantada com as ilustrações dos livros. Eu fico extremamente feliz e grata, porque era algo que eu sonhava antes. E é o que está acontecendo hoje. Eu já ilustrei várias histórias com vários temas diferentes e cada uma delas tem algo de muito especial, como a história do tio Gui. O livro chama Gui, um titio diferente. Ele acabou de chegar para mim. E esse livro conta a vivência da Bela e da Gigi, que tem um titio muito especial. O Gui é deficiente. E eu acho linda essa história porque mostra o amor de duas crianças por um tio que é muito diferente. É uma história de inclusão e de muito amor. Foi muito especial fazer essas ilustrações, não só pela história em si, mas a conexão com a autora, a Aline. Não só com a Aline, porque todos da família fizeram parte. Então, assim, é uma história muito linda, familiar, e eu fiquei encantada. E desenvolver as ilustrações também foi especial. Eu acho que para o ilustrador entender o espírito do livro, ele precisa se conectar com o autor e com o que ele escreveu. No nosso caso, o meu e da Cia, a conexão foi praticamente instantânea. Nos primeiros rabiscos que a Cia fez, ela já captou assim a essência da nossa família, ela estava inspiradíssima e foi muito especial, né? A nossa família e o livro ganhar forma e ela ter dado história, né? Ter dado a vida à nossa história, a história da nossa família. Trabalhar com a Cia foi um presente enorme para mim. Eu sempre sonhei em escrever sobre o meu irmão, né? Não imaginava nunca até que seria um livro infantil, mas veio essa ideia.
E ela assim, abraçou lindamente, né, essa ideia. Ele tinha paralisia cerebral e quando eu estava terminando a escrita, ele partiu. E foi muito especial para nossa família poder dar luz e vida para ele de novo, né, através das ilustrações da Cibele. Então foi muito emocionante para todo mundo. Todos os personagens do livro são reais. Eu tive que fazer cada personagem inspirado em cada membro da família. E foi um desafio muito grande, porque eu precisava passar a essência desse amor nas ilustrações. Eu precisava expressar o amor dessa família nas ilustrações. Isso é um desafio muito grande. E é claro que eu não poderia confiar em outra pessoa, senão a Si, para poder ilustrar essa história tão especial, né, sobre a nossa família. Ela teve uma delicadeza e uma sensibilidade únicas para poder desenhar esses personagens que são reais. O meu processo criativo envolve muita pesquisa. Eu pesquiso projetos de outros artistas que me inspiram, que eu admiro. Eu pesquiso outras culturas. Eu pesquiso sobre etnias. Eu pesquiso sobre clima. Enfim, são diversas coisas para que eu possa me inspirar e trazer a essência daquele lugar, daquela história em que eu estou ilustrando. Como, por exemplo, o livro Nem Lá, Nem Cá. O livro Nem Lá, Nem Cá conta a história do Luca, que é um menino nascido na Itália, mas que tem as raízes puxadas para o Brasil pelas origens da sua mãe, e ele fica dividido, ele não sabe de onde ele é, de verdade, se ele é da Itália ou se ele é do Brasil. É linda a história do Luca. E para ilustrar a história do Luca, eu tive que fazer uma grande pesquisa sobre a Itália. Eu tive que pesquisar sobre a cultura, eu tive que pesquisar sobre a comida, eu tive que pesquisar sobre o cenário italiano, a arquitetura italiana, para que eu pudesse trazer a Itália em comparação ao cenário da Itália em comparação com o cenário do Brasil. Ter liberdade para criar é uma das coisas que os ilustradores mais desejam. E liberdade para criar foi o que eu tive com o Glauco. E foi muito curioso porque quando eu abri o material dela, né, no portfólio, eu encontrei livros que eu já havia lido pro meu filho e que ela tinha sido ilustradora. Um exemplo desse foi A Corajosa Nina e O Seu Fabuloso Segundo Nariz. O meu livro ele é bem imaginativo, né? Então era realmente um desafio assim, para alguém ilustrar, né, as etapas da história. É uma história em que um menininho que gosta de escalar encontra um bilhete, né, na academia de escalada, e esse bilhete leva ele para outro planeta para ele escalar uma montanha encantada de cristal. E ele passa por muitas questões até aí, né, inclusive pega um foguete para ir para essa montanha, encontra um castelo nas nuvens, então vocês podem imaginar que o desafio era bem grande mesmo. Foi um livro muito desafiador. Foi um livro que me tirou completamente da zona de conforto, porque é um livro muito complexo, com ilustrações complexas, e eu tive que trabalhar muitas técnicas de iluminação, de sombra, de texturas, porque ele fazia muita questão de texturas diferentes. E quando eu li a história, eu fiquei preocupada. De verdade, eu pensei que não conseguiria ilustrar. E aí surgiram os primeiros esboços e eu fiquei completamente feliz. Só que aí tem a parte da pintura, que é outro desafio. Porque quando a gente trabalha o esboço, a gente não sabe como vai ser a pintura. A gente não tem noção de como vai ser a pintura. Talvez eu consiga até imaginar algo, mas é só quando eu estou realmente pintando que vem surgindo coisas que eu não imaginava que iam surgir. Os efeitos que eu ia colocar, eu não sabia o que ia colocar. É só no ato que eu consigo deixar fluir. Eu só preciso deixar fluir. Nas primeiras ilustrações, ela começou a fazer esquemas, né, rascunhos, assim, mas os rascunhos já diziam muita coisa e eles já
traziam as ideias que eu gostaria de ver na história. Então era como se ela tivesse lido a minha mente, assim, de algum modo, né? Lido em parte a minha mente para fazer essas ilustrações. Eu não sei como ela conseguiu, mas eu fiquei muito encantado e muito aliviado também, né? Porque quando a gente faz uma história dessas, que tem até coisas pessoais, a gente põe muito carinho na história. E ela percebeu, assim, essas sutilezas e conseguiu traduzir nas ilustrações. Então a história inteira da Montanha Encantada ela é bem desafiadora, assim, do ponto de vista do ilustrador. E tem uma parte em especial que tem um halo solar, ou seja, um círculo íris, vamos chamar assim, um arco-íris circular em cima da montanha, num outro planeta, e eu pensei, poxa, talvez aqui ela não vá conseguir me surpreender, mas mesmo assim ela conseguiu e foi um espetáculo, assim, acho que é a melhor imagem que eu já vi nesses livrinhos de ilustrações até hoje. Uma cena que era de extrema importância para ele. E o Gal faz escalada. E aí a gente, né, trocando ideia, ele me mandou uma foto de uma cena que eu achei incrível. Ele no topo de uma montanha, e aí tinha um arco de luz no topo do céu, assim. E ele queria que eu trouxesse isso para aquela cena. E eu fiquei sem saber como eu ia colocar aquilo na cena. Foi de uma responsabilidade muito grande trabalhar aquela cena. Mas eu consegui e eu fiquei muito feliz com o feedback dele. Ele ficou extremamente feliz e apaixonado. Ele não acreditou, assim, que a cena tinha ficado daquele jeito, e eu também não, porque quando eu fiz o esboço eu não tinha nem noção de como eu ia pintar aquela cena. E aí deu tudo certo. Então a gente teve uma conexão muito, muito boa, assim, meio imediata. Isso dá muito conforto pra gente, assim, né? De ter sinceridade, de poder falar com a pessoa, de estar seguindo para um objetivo em comum. E essa conexão entre o autor e o ilustrador certamente impacta no resultado final do livro. E com a Cibele foi tudo muito fácil, muito tranquilo, muito pronto até, assim, né? As ilustrações já vinham praticamente feitas do jeito que eu pensava, né? Como se ela estivesse lendo meus pensamentos. E por conta disso, né, de tanta superação das expectativas, eu conto trabalhar com ela em outros projetos, né? Até já tenho outros projetos para trabalhar, para a gente trabalhar juntos. Claro que uma coisa de cada vez, né? Eu sei que ela é bastante ocupada também, mas vai ser um prazer, né, se ela quiser, a gente continuar aí seguindo novos projetos. Tem bastante história imaginativa aí, e eu certamente vou precisar de uma ilustradora com a competência, né, e o cacife da Cibele. E a gente finalmente está conseguindo concluir esse projeto, que vai ser lindo, lindo, lindo. Senhoras e senhores passageiros, a CCXP é simplesmente um dos maiores eventos pop da América Latina, e eu jamais imaginei fazer parte de um evento desse. Mas era uma meta para minha carreira, onde eu saio da bolha de uma cidade pequena para viver uma experiência dessa. Então, foi incrível poder viver isso. Até porque a CCXP me trouxe outras experiências incríveis, como me conectar com outros artistas que eu já conhecia no mundo virtual. Inclusive, a minha amiga Ana Paula. Eu conheci a Si lá no Instagram por alguma postagem, alguma arte, e a gente se conectou desde então. A gente começou a conversar muito, trocar conselhos, ideias, dicas sobre ilustração, sobre nossa profissão, mercado de arte infantil e também na nossa vida pessoal. A gente se ajuda muito no dia a dia, a gente tem esse hábito de conversar enquanto trabalha, então é maravilhoso. A gente conversa todos os dias a gente se fala. E durante a preparação da CCXP, então, nem se fala, porque é muito corrido, são muitos meses de preparação. E a gente se ajudava, a gente trocava ideias do que a gente ia levar
como a gente ia fazer, o planejamento da viagem, o planejamento da nossa estadia lá. Então, assim, foi tudo muito planejado, com muito cuidado, até que a gente se encontrou pela primeira vez e foi maravilhoso. A gente se conheceu, foi um momento maravilhoso, único na nossa vida, valeu muito a pena, foi muito melhor do que a gente imaginava e eu vou guardar com muito carinho essa lembrança. A gente tem uma ligação muito forte. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, eu achei que ia ser super estranho, porque a gente nunca tinha se visto pessoalmente, né? Só por chamada de vídeo. Mas não, parecia que a gente tinha se visto ontem. Foi muito legal, muito legal. A nossa conexão era real, não só no virtual, mas também presencial. Até chegar a CCXP é uma novela. São meses de preparação, meses de dedicação e empenho, onde a gente cria tudo com muito carinho. É uma experiência maravilhosa, onde a gente se conecta com pessoas do mundo inteiro. E é gratificante ver cada uma dessas pessoas encantada com o nosso trabalho e levando a nossa arte com ele. Eu acredito que eu não cheguei aqui em vão, porque tudo que eu sou hoje, tudo que eu vivo hoje com o meu trabalho, há muitos anos atrás eu pedi para Deus, lá no comecinho, quando eu comecei a desenhar, quando eu comecei a descobrir como eu colocaria as minhas ilustrações nos livros. Lá atrás, naquele começo, eu pedi tudo isso para Deus. Então, se hoje eu sou quem eu sou, eu devo tudo a Ele e sou grata a Ele. Essa é um pouco da minha história, eu sei que não é muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você não me segue nas redes sociais, me segue lá, Cibele Reis _. É isso. Um beijo e obrigada.